Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E, bom, hoje vamos falar aí da rodada dupla da Fórmula E em Berlim, né? Falar rapidamente aí como foram as duas corridas de Berlim, que por sinal foram muito agitadas, foram bem nos moldes da etapa de São Paulo que a gente teve no mês passado, né? Já em março. E foram uma corrida bem agitada, né? Aqui de São Paulo. E as duas de Berlim foram mais ou menos os mesmos moldes, até porque, apesar de diferenças das pistas, né, de desenho do traçado, as duas têm muitas zonas de aceleração, e aí as duas acabaram proporcionando características, corridas muito parecidas, né, com os pilotos economizando muita bateria, regenerando demais energia ao longo da prova, e vários pilotos, né, com isso tudo disputando a liderança. A gente via muita alternância nas primeiras posições justamente porque os pilotos estavam evitando a liderança nas primeiras voltas, principalmente. Uma coisa que aconteceu aqui em São Paulo e aconteceu nas duas corridas de Berlim foi o uso prematuro, né, dos modos ataques que eles tinham disponíveis. Foi raro a gente ver, acho que salvo o Pascal Wehrlein na primeira corrida, que usou bem mais para o final da prova, mas já na corrida desse domingo usou já também no início da prova. Como aconteceu aqui em São Paulo, a maior parte dos pilotos gastando os seus modos ataque logo de cara, né, já nos primeiros minutos de prova, nas primeiras voltas. E essa alternância aí toda de liderança na prova ficou refletida aí já ficou bem clara na primeira corrida, quando a gente teve aí a quebra de recorde, já que a corrida teve 8 líderes diferentes na prova, um recorde da própria categoria, da própria Fórmula E. Vou falar rapidamente da Maserati, que parece que finalmente acordou, teve bons resultados aí no final de semana, principalmente na primeira corrida de Berlim, que conseguiu colocar os dois carros no pódio. Na segunda corrida não foi diferente, também colocou os dois carros nos pontos, não no pódio, né? Eu falei no pódio, mas são nos pontos. Conseguiu colocar os dois carros nos pontos, enfim, conseguiu ter uma pontuação mais expressiva nesse final de semana. A Maserati era uma grande expectativa, afinal era a Venturi até o ano passado, né? E vinha tendo bons resultados como Venturi, mas esse ano já como Maserati vinha sofrendo de alguns azares, assim, ou falta de sorte, né, como você preferir. Bom, mas falando aí da disputa pela liderança aí, pelas vitórias das corridas, a Jaguar se deu bem, como se deu bem aqui em São Paulo. Interessante como a Jaguar se dá bem em cenários como esses de corridas em que a gestão de energia tem que ser bem grande, né, como aconteceu aqui em São Paulo, como aconteceu nessas duas corridas de Berlim, né. E aí nesse cenário, tanto a equipe oficial da Jaguar como a Envision, que é cliente da Jaguar, aparecem demais. Elas aparecem muito com os 4 carros e fazem muita frente aos carros da Porsche. Os Porsches têm que correr atrás do prejuízo mesmo nesses cenários. E aí o Mitch Evans conseguiu uma sequência de vitórias. Ele tinha vencido aqui em São Paulo, venceu a primeira corrida de Berlim, né? Então conseguiu uma sequência de vitórias. E o Nick Cassidy, que é piloto da Envision, conseguiu a primeira vitória dele na temporada. Mas o bom momento dele a gente vê de cara, né, já esse bom momento dele, porque são 4 pódios nas últimas 5 corridas. E ainda nessa corrida que ele não estava no pódio, ele pontuou muito bem, fez 10 pontos. O pessoal da Jaguar está muito bem, está numa ascensão muito grande nesse momento do campeonato, nesse final de primeira metade do campeonato. E a gente vê a Porsche vacilando demais nesse segundo quarto de campeonato, né? Tanto com a equipe oficial quanto com os carros da Andretti, a gente tem visto isso. O Pascal Wehrlein tem sido muito hesitante em tentar algo mais, posições mais adiante. Ele tem preferido garantir poucos pontos a tentar algo mais adiante. O da Costa ontem, tá certo que não foi por culpa dele, mas abandonou a corrida, tem sofrido alguns desses azares. O Jake Dennis tem sido muito afobado, aqui no Brasil ele foi vítima, mas lá em Berlim, na primeira corrida principalmente, ele foi muito afobado e hoje ele não tentou a vitória para tentar garantir os pontos do segundo lugar. Já o André Lotterer nem se fala, ele segue sem pontuar regularmente com a Andretti e ele parece que não se encontrou nesse carro da Andretti, né? E com isso tudo o campeonato acabou pegando fogo, porque a vantagem que era de mais de 20 pontos do Pascal Wehrlein
foi cortada para apenas 4 agora nesse final de rodada dupla de Berlim e primeira metade do campeonato. Vamos lá para o resultado aí, os resultados do final de semana e também para o resultado do campeonato. Primeira corrida do final de semana teve a vitória do Mitch Evans com o Sam Bird em segundo, dobradinha da Jaguar, a primeira dobradinha da Jaguar, e o Maximilian Günther em terceiro, primeiro pódio aí da Maserati na temporada, né? Aí temos o Boemi, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein só em sexto, Jean-Eric Vergne, André Lotter ainda assim, com todos os problemas que teve ontem, terminou em oitavo, Eduardo Mortara em nono e Oliver Rowland em décimo. O Lucas de Grassi em 11º nessa corrida e o Sérgio Sete Câmara em 16º. A segunda corrida do final de semana, Nick Cassidy em primeira vitória dele. Aqui, como eu falei, o Jake Dennis preferiu garantir o segundo lugar a ficar sem os pontos. O Vergne em terceiro, o Mitch Evans em quarto, tá aqui o Evans, da Costa em quinto, Günther em sexto, Wehrlein só em sétimo, o Van Dorn em oitavo, Nico Miller em nono e o Dan Tickton em décimo. Os brasileiros, Lucas de Grassi em 12º e o Sérgio Sete Câmara em 15º. No campeonato, galera, de pilotos, a vantagem, como eu falei, que era de mais de 20 pontos, caiu para 4. Ó. Pascal Wehrlein tem 100 pontos cravados contra 96 do Nick Cassidy. Então a gente começa uma segunda metade do campeonato para lá de apertada, né? Jean-Eric Vergne com 81 pontos, Jake Dennis com 80, caiu para o quarto lugar do campeonato, Mitch Evans 76 pontos, o da Costa já meio distante aí, mas com 68 pontos. E aí a gente tem Sam Bird, Sebastian Buemi, René Rast e Jake Hughes. As McLarens não apareceram nesse final de semana para correr, tá, galera? Porque, olha, estavam tão apagados que a gente nem viu eles correndo, né? Stoffel Van Dorn só 11º, o atual campeão, né? E aí, ó, Lucas de Grassi 14º, segue sem pontuação, né? Tem sido bem complicado para ele pontuar. E a mesma coisa acontece com o Sérgio Sete Câmara, que nas últimas 4 corridas nenhum dos brasileiros pontuou. O Sérgio Sete Câmara até esteve na zona de pontos na corrida de sábado, e o Lucas de Grassi ficou flertando ali com a zona de pontuação nas 2 corridas do final de semana, mas não conseguiu nada efetivo. Próxima corrida, galera, no dia 6 de maio, né, daqui mais ou menos 11 dias aí, quando sair o vídeo, e acontece em Mônaco, né, abrindo aí a segunda metade do campeonato. É a primeira corrida da segunda metade do campeonato. Depois dessa prova de Mônaco, a Fórmula E vai direto para Jacarta para uma rodada dupla. Esse é o nosso panorama aí sobre a rodada dupla de Berlim da Fórmula E. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deixem aí os seus comentários. E curtam os vídeos, se inscrevam no canal. Essa ajuda de vocês é muito importante porque diz pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo que está aqui, que está rolando aqui, sendo produzido aqui pelo nosso canal, o Liguem Seus Motores. Você pode acompanhar a gente em várias redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, tá? Então fiquem ligados aqui nas outras redes sociais para receber a informação sobre os nossos vídeos. Nas últimas semanas, como eu falei, eu estava bem doente, não estava conseguindo produzir nada. Mas nas próximas semanas a gente já começa aí, os próximos dias tem vídeos aqui no canal, beleza, galera? Espero que tenham uma boa semana e aí até durante a semana aí com o vídeo da prévia do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Fique ligado com a gente!